Fala pessoal, hoje eu tô aqui com um baita convidado que me conhece e eu conheço ele há muito mais tempo do que a Prime Bid existe e tô aqui com meu sócio Guilherme. Pra quem não te conhece, Gui? Guilherme, sócio aqui da Prime Bid, cuida da parte de produto e hoje vou ser co-host desse podcast aqui. Gabriel, vamos lá. Pra quem não te conhece da internet, quem que é o Gabriel e principalmente quem que é a GB Serviços, que tá um bom tempo no mercado, faz um baita trabalho bacana, porque a gente recebe aqui os feedbacks tanto dos compradores em relação ao atendimento, precificação, tudo, e a gente sempre tem cases muito bem positivos de quando a GB está dentro dos processos. Para quem não conhece, um overview geral, Gabriel. Obrigado, primeiro pela oportunidade aí de poder estar aqui com vocês, né? E fazer parte aqui desse podcast. Acompanho e já vi várias pessoas passando aqui e sempre à vontade de poder vir também compartilhar Legal. alguma coisa. O Gabriel tem 35 anos, pai, filho, empresário, dando continuidade a uma empresa aí de 23 anos no mercado, que é a GB, né? Vamos para 24 esse ano, em junho. A GB foi criada pelo meu pai, Geraldino Borba, ele veio da área militar, né? Em 99 passou na Protege, algumas outras grandes empresas. Em 99 veio a necessidade de abrir a sua empresa, né? E começou com literalmente um cliente. Uma cliente que tinha trabalhado com ele numa outra oportunidade, viu ele ali se planejando para montar a empresa e era muito parceira. Ó, se você montar, eu te dou o primeiro contrato, sou eu. Pode montar que eu fecho com você. O tradicional das empresas como É. iniciam, né? E aí ele foi, abriu do zero esse cliente, um funcionário, 2 funcionários e veio crescendo, veio conquistando cada vez mais. Hoje nós temos também a parte de segurança privada, né? Legal. Adquirimos aí tem um pouco mais de 3 anos, com a alvará da Polícia Federal, então ingressamos também. Eu acho que para nós era o que faltava. Tinha essa resistência aí, às vezes alguns processos a gente não conseguia participar porque não tinha aí esse alvará, esse CNPJ, porque você acaba tendo que abrir, e agora, pós-pandemia, a gente conseguiu ter êxito, conseguimos adquirir, então praticamente hoje, a GB, tudo que for segurança e facilities, a gente consegue atender hoje dentro do estado de São Paulo. Legal. Temos uma filial em Caraguatatuba também, né, e já está com quase 8 anos já. E Gabriel, para quem... Porque o pessoal vê o podcast, o pessoal não sabe se a empresa é grande, pequena, você pode dar um pouco dos números da GB em relação a funcionários, só o pessoal, quando tiver aqui nessa conversa, entender um pouquinho do porte? A GB hoje ela está com um pouco mais de 750 funcionários. Legal. Né, de 23 anos de mercado, a gente está indo para o 24º. Matriz São Paulo, Zona Leste, ali na Paz de Barros, Moca, e a filial em Caraguatatuba. Legal. Esse eu acho que é o panorama geral. Legal. Você falou que o seu pai que fundou... Eu venho também de uma empresa familiar, no caso da minha mãe, na época de WA. Eu lembro que quando eu olhava para o produto, olhava para o serviço, eu falava, não estudei tanto para entrar nesse segmento e passar tanto perrengue assim. Eu quero um pouco mais de tranquilidade, de lifestyle, mas acabei entrando. Você, como é que você entrou nesse segmento e como é que foi essa entrada junto de trabalhar com o pai? Porque pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, né? Inicialmente deu ruim. É o que você falou, você é criado dentro de uma situação, o caminho, ele praticamente ele é um só. Sim. Então, assim, meu pai criou, a gente viu toda a dificuldade que ele passou na criação. O começo é muito difícil, né? E ainda mais você começar do zero. Hoje a gente divide com grupos que os caras já começam com capital, começam com 2, 3 sócios, com grandes empresas por trás, então é um cenário diferente. Você começar o seu dinheiro e você sendo ali o multiuso, o cara que faz tudo, é muito complicado, a dificuldade é muito grande. E a gente vivenciando toda essa dificuldade dele em casa, sou eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, somos em 4, né? Meu irmão é mais velho, minha mãe trabalha com a gente. Então você não vê outro caminho a não ser o da sequência. Na nossa visão, é até injusto não dar sequência de todo aquele esforço que você vê ele passando para conseguir conquistar e crescer. A gente não tinha outro caminho a não ser se formar e começar a trabalhar na empresa. E foi esse caminho, é o único caminho que tinha, era o automático. Então a gente foi para a faculdade e já na faculdade já começou a trabalhar, né? E aí começou a desenvolver o que tinha que ser desenvolvido. Quando você entrou lá, Gabriel, você assumiu uma área específica ou junto com ele atendendo todas as áreas? Eu entrei lá para ser office boy.
Tá. Ele Começou no padrão ali, né? fez o caminho correto, Meu então. pai é militar, então, pelo contrário, o filho trabalha dobrado, não trabalha menos, né? Então, eu entrei para esse office boy, eu não sabia fazer nada, né? Era um rapaz de 17 para 18 anos. Então, ele falou, você vai, o que eu preciso aí é pagar conta no banco. E na época era no banco mesmo. Sim. Saía com a pasta, todas as contas ali, 2, 3 cheques, e eu ia passando nos bancos para fazer os pagamentos. Cartório, essas coisas. Aí, sempre que o que precisa de um apoio é o RH, né? Que você tem ali o maior fluxo da empresa, que é folha de pagamento, benefício, essa parte. Aí comecei a ir pro RH ajudar, tinha uma responsável na época, e comecei aí a aprender e ajudar ela a ser um assessor dela. E aí depois, meu irmão acabou entrando no serviço militar, e aí o meu irmão fazia financeiro, né? Legal. E aí eu tive que ir pro financeiro, e aí ficou vago. E aí depois, no final, e aí já numa situação que eu ficava mais à vontade, que era o comercial, que era feito pelo meu pai. E aí começou a precisar de um apoio, eu também, em faculdade, comecei a ter umas visões diferentes, né? Umas visões de que podia fazer diferente, que podia fazer melhor. E aí eu comecei a entrar no comercial, e aí foi onde que eu comecei a me desenvolver melhor, e aí fiquei. Você chegou a fazer qual faculdade você fez? Fiz São Judas, fiz administração. Você fez administração de empresas. Então tava totalmente ligado ali com parte do processo, financeiro e RH, tava tudo junto ali dentro. Eu abrangia tudo, né? Conseguia ter uma visão geral de tudo, né? Uhum. E aí o bom, que eu considero bom, né? Que eu aprendi e praticava, né? Eu tinha essa facilidade, porque os colegas de faculdade às vezes trabalhavam em empresas maiores e tem aquela limitação, né? O cara só atua na área que ele tá. E eu não, eu tinha uma visão 360 graus, né? Porque eu aprendi ali, acabava de sair de uma aula, no outro dia eu conseguia aplicar ou dar ideia, quer dizer. Então você vivencia, né? Isso pra mim foi muito bom. E aí é na tentativa e erro, né? E, Gabriel, eu sei, a gente teve um bate-papo aqui antes, eu sei que você empreende em outros segmentos. O que você vê com o mercado de terceirização de mão de obra comparado com outros mercados, os benefícios e os malefícios? Você considera hoje um bom segmento ou não? Olha, Lucas, eu tenho uma visão assim, eu acho que hoje a terceirização ela é o caminho. Isso daí é fato. Tá? Legal. O que acontece é que às vezes as pessoas elas escolhem mal as empresas que prestam esse tipo de serviço. Esse é um ponto que eu acho muito importante tocar, porque infelizmente no nosso mercado tem alguns aventureiros e isso acaba manchando o segmento. Sim. Porque uma pessoa que tem uma experiência ruim com a terceirização, ela julga o segmento e não aquela contratação que muitas vezes ela fez errada. E você tem números e você tem vários exemplos que a terceirização é positiva. Haja visto os bancos e as montadoras. Hoje são empresas que eles não abrem mão do lucro de forma alguma e eles terceirizam tudo, praticamente tudo. Sim. Cada vez menos mão de obra. Porque é muito interessante. Você fazer uma terceirização, uma contratação de um serviço terceirizado responsável, onde você analisa todos os fatores, não só preço, que é o que acontece, infelizmente, Sim. você vai ter sucesso nessa contratação. Você vai trazer um parceiro para te ajudar na operação, né? E você vai conseguir ter sucesso e êxito. Isso é fato. Agora, infelizmente, o que eu acho de ruim no nosso segmento é justamente isso. São, então, pessoas e empresas aventureiras que acabam fazendo qualquer valor, qualquer custo para poder pegar aquele contrato e muitas vezes nem ele vai ter lucro. Ele vai tomar prejuízo. Só que aí a gente sabe muito bem, você conhece vários empresários do nosso segmento, o tendão de Aquiles do segmento, ele é 13º salário. Então o cara ele até empurra até o 13º salário. Você vai saber se o cara tá bem ou mal, é a carinha dele em novembro. Se você ligar pra ele e ele vir almoçar com você, esse cara fez o trabalho certinho durante o ano. Agora, se você ligar pra ele e ele não conseguir nem te atender, vou te falar, corre porque tem coisa errada aí. A gente aqui, Gabriel, quando chega dezembro pra janeiro, a gente já se prepara com inadimplência. E aí começa em janeiro. Lucas, esse mês aqui eu vou ter que te atrasar porque esse mês aqui teve 13º. Eu falei, rapaz, mas todo ano tem. Você já não sabia disso? Não, foi uma novidade desse ano. Mas você acha que é uma falta de preparação ou você acha que é uma má intenção? Não, eu acho que é uma falta de preparação. Eu acho assim, o segmento tinha que ser mais unido, sabe, Lucas? Eu acho que as pessoas, os empresários, existe a concorrência e vai existir sempre. Eu acho que é saudável, eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas o segmento, se você vive do segmento, você tem que valorizar o segmento. Sim.
né? Então, os empresários, você tem que ter a responsabilidade. Existe a planilha aberta, né? E eu costumo dizer assim, quando eu estou em concorrência, a gente compra no mesmo fornecedor, que é o sindicato. É. Quer dizer, não tem como você falar que você consegue comprar mais barato que eu, se a gente tem a mesma tabela para ser seguida. Quer dizer, a base da tabela, você pode pegar qualquer empresa, a base dela até a metade é igual. Sim. Ela tem que ser. Que é o salário, benefícios, o que eu aplicar, você tem que aplicar e todo mundo tem que aplicar. Então não tem como, você não tem muito espaço para dar diferenças que hoje a gente vê. De 10% de. E acima de 10 muitas vezes. Então, assim, você chega em concorrência e acha que o cliente está mentindo. Eu falo, não, esse cara, ele inventou esse número. E às vezes o cara te mostra a proposta. Mas aí quando você faz esse processo de abrir a planilha na frente dele e fala assim, olha, daqui não dá para o cara descer, você tá mostrando uma proposta que não tem para onde ele ir. Você acha que o comprador, tem o síndico e tem o comprador, né? O síndico acho que é um caso mais peculiar, mas você acha que o comprador, ele fala assim, bom, esse problema aí vai acontecer lá no futuro, deixa eu resolver o meu de agora que é conseguir saving. Ele empurra ou falta de desconhecimento, ele não dá nem abertura para isso? Acho que até adicionando outro ponto também, né? Será que ele não olha também isso e fala assim, nossa, olha quanto que é a margem desse cara que ele tá aplicando pra cima de mim. Será que se ele reduzir a margem eu consigo um preço melhor? Será que ele tem essa percepção que ele está pagando pelo lucro ali dentro e acaba achando o preço caro demais? Eu acho que tem os dois pontos, assim. Nós somos, acho que, o único segmento que abre planilha, né? Então, Eu converso com amigos que não são da terceirização, os caras acham absurdo. Como assim você abre o seu lucro? É. Como você abre sua Seu planilha? custo, né? Não existe isso, cara. é a Pois linha é. de tudo, desde o celular que compra. Você coloca lá, tá? Tudo que você tá mensurando ali que aquele contrato precisa ter, você tem que colocar na planilha aberta, né? Fazer ali um mensuramento ali de quanto que quanto que vai custar. E quando você abre, eu sou um cara meio chato para abrir mesmo. Eu não mando minha planilha aberta, tá? Eu tenho várias situações que o pessoal lá pediu para mandar, não mando. Se ele quiser, eu apresento. Eu apresento e levo embora. Perfeito. Porque é o meu segredo, é a receita do meu bolo. Como é que eu vou te mandar, isso de você vai para você, de você cai na mão do meu concorrente, mas depois o cara chega exatamente com o meu preço, com meus centavos. É a Coca mandando a receita dela pra Guaraná. Né? Exatamente, não faz o menor sentido. E às vezes, pô, mas se você não manda, o que tem? Não, eu apresento, não tem problema nenhum apresentar, O tá objetivo tudo é ali, né? Você quer esclarecer algum ponto, eu esclareço e levo embora no final da apresentação. Então, assim, é uma particularidade nossa. E assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito, tem os dois, tem comprador que não tem a visão, tá, de que ele vai prejudicar ali o fornecedor e não vai ter um futuro, mas tem um cara que ele vai empurrando e aí naquele primeiro momento ele ganha estrelinha porque ele fechou um contrato que ele pagava 10, ele fechou por 8, por 5, então ele é o cara, né, ele fica bem quisto, e aí quando esse problema estourar ele vê o que faz. Né? E aí joga a culpa no fornecedor ainda, né? Próximo é. Você não administrou bem, pô, É. cara, eu te dei oportunidade e você não soube fazer aqui o serviço, pô, que sacanagem. É. Acontece também. Eu acho um segmento muito, muito difícil. De verdade, eu admiro esse segmento porque a gente aqui tem. A nossa mão de obra fica totalmente interna. E já é um desafio você fazer a gestão. E no caso aqui, por exemplo, nós temos uma equipe pequena. Fazer uma gestão de uma equipe gigantesca. Que hoje a gente é obrigado a pagar o piso, porque senão você não é competitivo. Você tem que pagar ali muito próximo disso. Margem extremamente baixa. E é o que você falou. A gente vê hoje muitos empreendedores que não têm essa capacitação de gestão, de conseguir olhar linha a linha. E a gente vê, às vezes, até mesmo na plataforma, uma proposta que a gente fala assim, cara, é bom você voltar com essa proposta porque você está trocando figurinha com o cliente. E hoje até um dos motivos, às vezes, de churn que a gente tem que estar ali na nossa lista é o cliente que ele vendeu, e de repente ele quebrou. Ué, mas você estava vendendo, cara, o que aconteceu? Tinha venda? O que aconteceu é que ele descasou o fluxo de caixa, ele esqueceu de fazer a conta, o beabá, e ele entrou numa fria. E é isso, ele não conseguiu fazer provisão, não conseguiu fazer nada. Eu acho um baita desafio, A gente administra um dinheiro que não é nosso, né, Lu? Sim. Porque quando eu te passo, na verdade, a terceirização, quando eu te passo a fatura mês, ela tá com provisionamento de 10º, tá com provisionamento de férias e substituição. Não necessariamente é para aquele mês. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que fazer o provisionamento, o rateio. Sim. Né? Não posso colocar aquilo no fluxo de caixa. Eu tenho que guardar aquilo, porque eu vou precisar por um período próximo, então eu preciso ter. Então, isso muito poucos empresários fazem, né? Essa é a realidade. E é o que eu te falei, é aquilo lá. Então, você vai descobrir se o cara tá fazendo a lição de casa ou não, é no 13º, porque ele não guardou. Então, o cara às vezes vendeu mais barato, né, para atender, e muitas vezes a gente tem visto isso, quem tá dando preço é o cliente. Sim. Então tá chegando nesse nível, que é onde eu me assusta muito. Eu chego em concorrência com o cliente tá te dando o preço do que ele quer pagar,
Então ele não tá mais orçando e tirando a média e fazendo uma negociação saudável. Ele chega e É o fala que ele leilão pode do pagar menor. 15. É. Eu posso pagar 15 e o outro que veio aqui antes de você falou que faz 15. Não tem planilha que bate 15. Se eu zerar tudo, não dá 15, senhora. E ela tá com essa visão. Então, quer dizer... E aí, então, esse cara que fechou por 15, ele mal vai conseguir bancar as despesas mês. Imagina as provisões. Quando chega no final do ano, o que ele vai fazer? Banco. Quando for a primeira vez, ele vai conseguir no banco. Mas no segundo ano, ele já não consegue mais. Aí é onde que o cara começa a se fazer de patrimônio. Sim. Se ele conquistou alguma coisa, vai carro, vai casa, vai apartamento na Vai praia. pra MBID, vai tudo. Aí começa o corte de custos desesperado, né? E aí vira uma bola de neve, porque esse cara, pra voltar, é difícil. É, porque tem muito empresário aí. Ó, porque eu já visitei muita empresa que tá com o FGTS atrasado, 13º atrasado, mas o carro importado tá lá na frente da empresa lá. A caminhonete tá lá, né? Esse lá. rateio tá sempre em dia, né? Tá Foto lá. dele na praia. Ele tá pedindo economia pra todo mundo, redução de custo, mas o carro dele lá é o carro de 300 mil. E isso meu pai sempre foi muito rígido com isso, cara. A gente recebia tudo, ele sempre acompanha muito, até hoje acompanha. Então ele chega, sempre liga. Ele tem umas datas críticas, né? Que é o pagamento. E em Caraguá a gente tem vale, aqui não. Então sempre 2, 3 dias antes ele liga e fala: como é que tá? Já tá com o dinheiro na conta? Então paga. Não, mas é quinto dia último, o dinheiro não é seu. Paga. Você tá segurando dinheiro que não é seu. Então quer dizer, essa preocupação ele sempre teve. Então, essa responsabilidade que você falou, ele também sempre teve. Por que eu vou ter carro desse nível, sendo que esse dinheiro não é meu? Aí no final do ano eu tenho que vender o carro? Faz sentido isso. Né? Então, assim, o pessoal, a gente administra grandes valores, fluxo de dinheiro, mas a nossa rentabilidade é baixa. Esse é o desafio. A rentabilidade nossa de mercado, hoje você vai falar de empresa que tem preço de mercado é 10%. Sim. Margem padrão. Essa é a margem. Se você for muito mais que isso, você fica caro. E se você for muito menos que isso aí, você tem que analisar se vale a pena para o seu contrato. Mas você vai andar dentro disso. Ô, Gabriel, e como que você vê quando eu tento às vezes ficar tentando desvendar o futuro do mercado de terceirização pra gente acertar aqui também questão de produto e pra onde a gente caminha. Eu vejo de um lado empresas grandes comprando todo mundo e agora esse processo de aquisição cada vez se torna mais agressivo. Isso porque a gente tá num momento de país, economia ruim pra qualquer tipo de aquisição. Juros altos, mas ainda assim acontece esse processo. Margem baixa, eu vejo muitas empresas já hoje crescendo para vender. Então, o cara, ele joga muitas vezes esse preço lá embaixo porque ele precisa inflar o volume de funcionários, porque ele sabe que alguém vai fazer a aquisição dele lá na ponta e depois vai tentar diluir o custo. Para onde que você vê que caminha esse futuro desse processo? Isso vai se tornar algo normal? O empresário entra, cresce, vende, e se você acredita que é sustentável esse modelo? Ó, essa visão do entra, cresce e vende, ela não é uma visão do empresário realmente que é mais responsável, que realmente gosta do segmento e quer continuar, que tem projeções. Aconteceu muito na pandemia, né? Você teve aí uma movimentação de compra e venda de empresas muito forte na pandemia, inclusive com grupos que vieram de fora também, para fazer aquisição e entrar no mercado. Eu não vejo com bons olhos no sentido que hoje, se você fazer uma pesquisa de mercado, e eu faço sempre quando eu vou atender os meus clientes, a grande maioria não quer mais ser atendido por grandes empresas. Ele não quer fazer parte de um número e ter aquele atendimento à distância. E aí você analisando, essa é uma visão nossa, geral, da sociedade. Você hoje não quer mais ir numa grande lanchonete, você quer aquele hambúrguer o quê? Artesanal. Então você quer uma camisa que você manda fazer, você não quer mais aquela camisa de prateleira que o cara tem lá, que muitas vezes fica grande em você. E aí você vai comparar o valor, é o mesmo. Eu posso ter uma coisa mais exclusiva e tô pagando o mesmo valor do que lá é para mim, é para todo mundo. Então hoje você tem uma tendência voltada mais para a exclusividade, para o atendimento próximo. Então as grandes empresas já são muito grandes, estão ficando mais grandes, né? Só que é o seguinte... o público não está comprando isso. Eu vou muito mais em concorrência de cliente insatisfeito com as grandes do que com as médias e pequenas. Porque o cara fala que é uma semana para alguém dar um retorno para ele. É uma semana para responder um e-mail meu. Para vir aqui é um mês. E aí eu falo, você já viu o tamanho dele? Você já viu os clientes que ele tem no portfólio? Por exemplo, você é um condomínio aí de um efetivo de 10 pessoas, você está competindo com a sua atenção está sendo competida com um shopping. Sim. E aí é muito fácil você fechar essa conta, né? Para onde que ele vai, né? E você, eu falo,
o empresário comum, nós, você tem que dar respaldo pro seu cliente. Você tem que dar satisfação para ele. O cara que é muito grande, que já tá nesse momento de aquisição, ele tem que dar satisfação pro cliente, mas talvez muito mais pro investidor. Ele tá lá, capital aberto, IPO. Ele tem que dar resultado. Independente se ele... O atendimento do cliente é um número que tá lá dentro do relatório, mas que talvez é o de menos. Quem tá lá investindo não tá nem aí. Quer saber se a empresa, no final da última linha, tá dando lucro ou não. Ele não tá olhando para NPS, para CSAT, para satisfação, Não, ele tá olhando para ver nada, custo, margem bruta, margem deu líquida, lucro. o quanto tá indo ali dentro. Aproveitando esse assunto que vocês estão falando de mercado também, você acha que é um bom momento quando a gente está tendo várias demissões em massas, vários layoffs ali dentro, várias big techs demitindo em massa, Facebook 10 mil, Google 10 mil. Você acha que, olhando o cenário Brasil, é uma grande oportunidade para terceirizadas tentarem entrar nesse mercado devido à facilidade ali da contratação, da gestão dentro da empresa? Você acha que é uma boa oportunidade para elas aqui dentro? Sim. Eu acho que é uma boa oportunidade, já está refletindo na gente. Nós já tivemos aí um grande banco, já nos procurou para startar um processo de concierge, né? Então, assim, você já vê a procura para você fazer algo a mais dentro da necessidade dos clientes, Uhum. né? Eu vejo essas demissões em massa, essa movimentação do mercado em geral, o pessoal está cada vez trazendo mais para a realidade. Sim. Né? Hoje não. Quando tá tudo. É lá, administrar conta no azul é fácil. Uhum. Quero ver você administrar no vermelho, né? Então, quando você tá batendo meta, quando você tá com faturamento de bi, tudo cabe. Põe mais um, põe mais dois, põe mais três. Pô, tá fechando no azul? Deixa assim. Quando começa a fechar o negativo, aí o pessoal vem o quê? Pra realidade. Eu não preciso de 10, 5 fazem esse trabalho. Então aí começa. Tem gente excedendo. Então os caras vão vir para uma realidade mais melhor, vamos dizer assim, uma realidade onde é o que ele precisa, Uhum. e a terceirização vai de encontro a isso, né? A terceirização, ela traz uma economia, uma eficiência muito boa para quem sabe fazer a gestão, né? Hoje a gente tem aquela dificuldade quando a gente vai ofertar a proposta para local que tem funcionário orgânico, né? Porque ele não sabe a conta, né? Então você vai fazer um comparativo e ele pega o salário, o vale transporte e compara com a sua proposta. Fala, não tem como eu terceirizar, você é 50% dobro, mais caro. Você não, mas você não tá fazendo a conta certa, né? Minha conta ela é um 12avos, né? É tudo que você tem de custo com essa operação dentro do ano. E a conta que você tá me trazendo é a do mês. Então, assim, realmente não faz sentido. A gente tem que trazer a sua conta para um 12avos, que é uma conta anual fracionada. E aí você vai comparar com a minha, você vai ver que ela é muito próxima, só que eu tenho todas as vantagens e benefícios de operação, reposição, reserva técnica, operacional. E aquele último itemzinho, não menos importante, que a gente nem mensura, que é o passivo trabalhista. E nem coloca dentro da conta ali dentro, Você não escolhe como principalmente na mensurar. gestão, Não né? coloca Como que você vai todos os- mensurar uma equipe e Não você vai tem gastar como. energia que não é seu core e ainda você tá colocando pessoas para gerenciar aquilo que não é o core da sua empresa, né? Ele entra como o último item da comparativo, e eu coloco assim, quando eu faço um deparo, eu coloco ele último, mas eu coloco ele em vermelho. Ele é o último, talvez o mais importante, e eu não sei te dizer se ele não vai existir na sua operação ou se ele vai ser um absurdo. Só fazendo a operação pra gente saber. Então, e tem muito empresário que o cara, e não é pra menos, que o cara quer correr da justiça do trabalho. Uhum. Infelizmente, é uma justiça tendenciosa, é difícil você atuar, e eu falo com propriedade porque a GB é uma empresa que paga tudo e eu tenho ação trabalhista. Então, assim, não faz sentido. Não era para mim ter ação trabalhista. Eu pago tudo, eu comprovo que eu pago tudo e mesmo assim eu tenho ação trabalhista. Então a gente tem que ter um advogado, a gente tem que dispor de tempo para ir lá para provar que eu paguei. Né? Então, Às vezes assim, o custo de pagar e o custo já do tenho custo. advogado, Eu já tenho e às custo. vezes Eu já se parei minha ferrou, operação, já. eu já não fui atender um cliente, eu já não fui fazer um fechamento, Tem que chamar as testemunhas. rolar testemunha no processo para confirmar o que você está provando, né? Eu já, como gerente ou como diretor, já tenho que acompanhar. Às vezes rola até o cliente, que para você explicar é uma situação super negativa. Sim. E aí você chega lá com documentação, com comprovante, com o seu advogado, que é o seu custo que você já tem que ter, para falar, mas eu paguei, não estou entendendo, não cabe esse processo. Mas você tem que ir, isso aí é normal. E você tá achando absurdo e o pessoal lá tá achando que é normal. E o juiz, ele tá aqui, ó, Gabriel, mas quanto que você consegue fazer de acordo? Mas como assim acordo? Eu já paguei tudo. Não, eu Já sei, começa mas um nem acordo, pra né? você, nem pra ela, metade.
pô, mas pra Mas que você tem eu que trouxe... pagar, não é acordo, né? Mas você traz prova, você traz testemunha, mas ali no final, assim, olha, virou um modus operandi, né? Acho que se você Exato. pega o Brasil, processo trabalhista, a somatória de processo trabalhista do Brasil é maior do que todo mundo somado. De processo trabalhista, virou um modus É o operandi modus aqui. operandi, é o que você falou. Ele não olha o processo e já faz uma negociação. Pela base do reclamante. O reclamante, ele pede um valor que se eu não pagasse nada durante um ano, eu não deveria para ele o que ele está pedindo. Então não é real aquele valor. Então ele faz a negociação, ele quer iniciar a negociação em cima daquele valor. Quer dizer, eu já não tenho nada para pagar, ainda vou negociar. Existe ainda todo um efeito de convencimento ali, que a gente sabe que muitas pessoas já ficam ali na porta, ali já esperando alguma coisa. A gente tá embaixo do fórum aqui, o cara então. fica todo dia aqui tentando Não, puxar o negócio aqui. Ali já vai entregando cartãozinho em massa ali já. Minha esposa foi bancária. Minha esposa, quando saiu do banco, ela do sindicato até o metrô, ela recebeu uma ligação do advogado. Ela falou, como é que você tem meu telefone? E você tem uma inversão de valores, porque, poxa, você aprende a fazer tudo certinho, né? Poxa, você quer fazer tudo certinho porque você não quer ter problema. Aí você começa a conversar com outros empresários, aí o cara fala assim, não, Lucas, pô, aqui quando eu sei que o cara vai me mandar um processo, eu não pago nem o que eu deveria. Eu mando ele embora com malicuia, sem pagar salário e nada, porque eu já vou ter que pagar lá na frente. Aí você fala assim, caramba, né? No final das contas, quem faz certo se ferra e quem não faz. É o famoso crime compensa, né? Não, e o meu irmão é advogado. E é aquele negócio. Aí você tem que aprender a jogar o jogo. Que é o que não é pra amadores, né? O Brasil não é pra amadores, né? Isso aí é um ditado aí que o pessoal. E aí, infelizmente, é o que você falou, não que a gente queira, mas infelizmente você tem que começar a aprender a jogar o jogo, porque você começa a tomar bordoada, e aí, e como a gente quer viver disso, que é aquela premissa que eu volto a comentar, que a gente tá no segmento, mas visando um futuro e querendo viver do segmento, então você tem muita responsabilidade no que você faz. Né? Você quer que. Eu tô falando que a nossa empresa tem 23, eu quero que tenha 30, 50. Passar Essa é a pros nossa seus visão. filhos, né? Passar para meus filhos, quem sabe. Então, assim, então a gente quer fazer o certo para conseguir postergar cada vez mais. Então você fica nessa dúvida o tempo todo. Mas é isso mesmo. Gabriel, esse assunto do processo, ele vai longe se a gente for começar a falar aqui. Vamos ter que chamar advogado. É só descer aqui embaixo, tem um monte já. Tem um monte aqui, o prédio inteiro. Se a gente for falar, Gabi, de processo comercial, que é o nosso core aqui, até o que você usa aqui na Prime Bid, Gabriel. Você tem uma taxa de conversão bem legal e teve bons contratos aqui na Prime Bid, a gente acompanha, contratos geralmente maiores do que o normal que a gente sobe aqui na plataforma, e o mercado de terceirização tem uma dificuldade muito grande de, poxa, com tantos concorrentes, como é que eu vou me diferenciar da minha concorrência? Não sei se você pode contar, tá, Gabriel? Mas hoje, como é que você faz para tentar se descolar da concorrência num processo de cotação, Gabriel? Lucas, eu tenho que ser sincero em dizer que eu demorei para entrar na Prime por acreditar no processo, não da tecnologia da Prime. Eu tinha uma visão que o meu segmento ele tinha que ser vendido pessoalmente. Essa era a minha visão até, sei lá, 2, 3 anos atrás. Então, não acreditava em Google, não acreditava na venda online, chegava proposta por e-mail, coisa, manda por aqui, resolve por aqui, eu falava, pode parar, não vamos mandar, se não der para visitar, nós não vamos. Então eu tinha muito isso daí, essa filosofia. E você sempre me convida, a gente se conhece há muito tempo já, trabalhei com a WA com a sua mãe, com a Valkyria, então assim, que para mim e fez muito sentido, a WA, conseguir excelentes contratos, converter, né? E para mim aquela era o jeito certo. E aí a gente começou a ver que o mercado estava mudando. Naquela época não tinha muitas outras maneiras, não tinha mais né? outras maneiras. Eu cheguei a fazer telemarketing interno, né? Deus me livre. Ainda bem que não Foi o deu maior certo, erro né? que eu fiz, mas fiz. Eu falei, Deus me livre, não quero mais. Então, assim, E aí aí você me abordou uma primeira vez, a gente não acabou fechando, e depois você me abordou, eu falei, cara, eu tenho que começar a ver, porque pode ser que o mercado tá mudando. Pode ser que o mercado realmente ele tá querendo ser abordado de uma forma diferente. Então essa foi a primeira ficha que caiu. E aí a gente fez o fechamento e começou a utilizar a plataforma. A plataforma ela é honestíssima e super realista. Então isso daí é uma coisa assim que eu nunca vi, nada nem próximo. As informações, todas elas ali que vocês colocam são totalmente reais e fazem todo sentido. E aí entra o processo comercial. Então, assim, vocês colocam a gente em contato com o cliente, basicamente, e aí entra nosso processo comercial. E aí é onde que eu sou um pouco chato, porque eu faço o pessoal seguir o passo a passo. Então, assim, eu quero a abordagem antes do envio da proposta,
vocês já passam pra gente, o material que vocês passam pra gente já daria pra me mandar a proposta. Mas eu quero a abordagem antes, porque eu quero entender qual que é a dor, qual que é a necessidade daquele cliente, aonde que eu posso melhorar, o que eu vou colocar na minha proposta que vai agradar ele, que vai encher os olhos dele. Quase que 90% das vezes eu quero visitar, então Legal. eu faço ao time comercial fazer a visita, né, ir lá, conhecer o local, conhecer o cliente pessoalmente. Então a gente tenta cada vez mais trazer para o relacionamento. Eu costumo sempre dizer que eu não fecho contrato, fecho parceria. Legal. Eu gosto de quebrar isso, né? Não, um contrato é comprador, vendedor, fornecedor, cliente. Não. É parceiro. Vamos fechar uma parceria? Vamos fechar uma parceria. Então, assim, o que você está precisando agora? Eu vou me doar para atender sua necessidade, sua demanda. Vai ter algum momento na nossa parceria que eu vou precisar que você se doe para mim. E aí eu quero o seu compromisso. Tudo bem? Tudo bem. Então tá fechado. Aí depois a gente coloca tudo isso no papel e assina. Então a gente traz muito para essa pessoalidade, né? E então é o que tem dado resultado. Você tenta realmente, na realidade, de verdade, sentir a dor daquele cliente, né? Legal. Ver qual que é a necessidade dele, o que, que ele está precisando, aonde que ele teve um problema, para poder fazer diferente. Gabriel, uma dúvida que você falou que é bem interessante, você falou assim, ó, 90% dos contratos eu quero fazer a visita. E se o cliente não quer? Como que você lida com essas situações ali dentro? Ou quando a gente olha para o mercado que está mudando o comportamento, que você compra até carro na internet ali dentro, sem fazer visita, fazendo tudo Tá. sozinho, como que você entende essa mudança do consumidor em relação às visitas? Eu acho difícil ainda, no nosso segmento, Uhum, você seguir o processo todo de venda e inclusive a conclusão sem a visita. uhum, Eu entendo, às vezes, que no primeiro momento o cliente não quer a visita. Isso eu consegui entender perfeitamente, que ele está no processo, às vezes, não com tanta pressa, ou que ele está precisando só fazer uma análise inicial para ele selecionar, fazer um filtro e trazer as melhores ali para ele trazer para a visita. uhum. Então eu respeito, mas eu tento analisar qual é o momento. Mas aí, se eu vou avançar, eu preciso visitar. Eu não entendo que ele consiga fechar com uma empresa sem conhecer minha sede, sem conhecer minha estrutura, sem ouvir o que que eu tenho para colocar para ele. Quer dizer, tudo, o meu know-how de 23 anos, o que que eu já vi, o que que eu acho que vai servir para ele. Então, nós precisamos ter uma reunião, nós precisamos ter um bate-papo, né? Eu acredito muito nessa visita, nesse contato comercial. E aí você fechar. Então, assim, quando o cara ele ignora a visita em todas as etapas do processo, aí eu chego na conclusão que ele só quer preço. Entendi. E aí eu não vou ter preço. Não porque a GB é cara, porque a GB faz um preço de mercado. Eu faço um preço médio, eu faço um preço justo, vamos dizer. Então, se ele quer só preço, nós estamos em São Paulo. Ele vai achar a empresa muito mais barata É. que a GB. Mas com certeza. Sempre vai ter o mais barato. Ele vai achar. Vai achar a empresa muito 10, 15, muito mais barato que a GB. Então aí essa empresa vai ter sucesso nessa concorrência, porque ele não está preocupado que como eu vou atender ele, de que forma eu vou atender ele, está preocupado só com preço, né? E aí eu não sou a melhor pessoa, a empresa para preço, né? Eu sou o conjunto. Então assim, eu tenho um preço competitivo, eu tenho ali soluções que eu sei que vão atender e ele vai ter um resultado bacana, um resultado eficiente e que a gente vai conseguir postergar esse contrato por anos, né? É um combo, né? É um conjunto de fatores. Se ele tá com essa visão, aí com certeza a GB vai estar na final com ele, né? Mas se for diferente, aí eu não acredito nesse processo. Quando você participa das oportunidades, você tem conseguido marcar as reuniões, Gabriel? Olha, 90%. Legal. 90%. Às vezes temos que insistir, Faz parte. às vezes temos que insistir, justamente por essa filosofia, né? E às vezes eu coloco para as meninas esse argumento, mas como que o senhor vai decidir? Se o senhor não conhece a gente? Só pelo folder? Só pela proposta? Só se a minha proposta é colorida ou é preta e branca? Então não é, na verdade é o quê? É o preço. Né? E na minha proposta eu tenho lá, na última página da minha proposta, eu fiz questão de colocar, tome cuidado na sua avaliação, eu coloquei. Eu coloquei 5 pontos para o cliente, se ele não sabia, Como ele fazer, né? como ele fazer a avaliação. Então, estrutura, credibilidade, referência, e o último item eu coloco preço. É o último item da escala. Lógico que você vai buscar preço, eu busco preço, todo mundo busca preço. Mas não pode ser o primeiro Só o item, preço, né? né? Eu acho que é legal até, essa é uma dica até para outros fornecedores, né, que tem muito fornecedor que faz aquela abordagem que ele manda assim, bom dia, tudo bem, vamos marcar uma visita. Ah, ele não quer marcar a visita, já bloqueia ali dentro, não faz nenhuma outra tentativa, uma apresentação, nem nada, ele já se bloqueia ali e para no caminho. Você achou um contorno ali, que é o quê? Legal, eu vou mandar, vou fazer tudo, mas para eu concluir com você, eu vou fazer a visita.
Então você mudou a ordem dos fatores ali dentro que traz o mesmo resultado que você espera, que é o relacionamento final com aquele cliente. Então, isso é uma dica bem importante, porque tem muita gente que desiste na primeira. Muito E fácil. tem que continuar. E eu não vejo como eu vou conseguir criar um diferencial se você não me der espaço para mim falar da minha empresa. Hoje nós temos empresas de 23 anos, de 50 anos e de 1 ano. Nós estamos no processo igual. O filtro não é por tempo de mercado. Então, nós vamos estar no processo todos juntos. Como é que eu vou falar que eu posso entregar mais se você não me dá o espaço? Então peraí, então que comparativo você está fazendo? Qual que é o seu fator aí de decisão? O que eu vejo, Gabriel, eu falo que assim, a primeira venda que você vai ter que fazer é a sua primeira. Até antes de vender a empresa, você vai ter que vender você. E a venda da visita, ela é uma das partes da venda que é importante. E a gente conversa aqui com bastante compradores. E o que às vezes a gente escuta muito é um pouco até do trauma dessa reunião, porque você, como vendedor experiente, tem uma venda consultiva, de escutar o cliente, mas a gente ainda vê muita venda. Eu falo que é o vendedor panfleteiro, né? Ele senta na frente do cliente e ele só fala, ele abre lá o notebook, e ele conta a história inteira da empresa, e ele fala de quantos anos, e ele fala só da empresa, não fala, não pergunta para o cliente. E o cliente fala, poxa, para saber tudo isso, você podia ter me mandasse essa apresentação. Folder, né? Perdeu-se um baita tempo, e quando a gente fala de tempo, é o fator mais precioso das empresas. Então a gente vê hoje que cada vez mais existe essa retenção, e eu acho que vai aumentar cada vez mais, que a gente está falando de o mercado fazendo esse ciclo agora de compradores mais novos, e a geração mais nova tem aversão a telefone, Contato, né? tem aversão a contato, é tudo digital, E imediatista também. imediatista. Então, acho que esse desafio que você falou que se adaptou, eu acho que cada vez ele vai aumentar. Reunião remota, fazer um bom trabalho, que o Guilherme trouxe aqui, a gente vê muito, sim, às vezes um despreparo de atendimento de WhatsApp, por exemplo. O cara tá lá, poxa, o vendedor, ele fala, usa o celular pessoal dele, aí a foto dele é ele tomando lá o iscão dele na praia, sem camisa. Aí quando ele atende o cliente se assusta, fala, poxa, esse aqui é o consultor especialista em segurança que vai atender e vai cuidar da segurança de toda a minha empresa? Poxa, não dá para falar que as pessoas não são preconceituosas. Preconceito parte do princípio que eu analiso as informações e começo a tomar decisões a partir disso. Vou fazer bom atendimento, um bom script no WhatsApp. Você falou uma palavra, me confirma se hoje você faz isso. Você falou de processo. Sua equipe segue um processo de vendas. Hoje você tem isso desenhado dentro da GB, Gam? Em 2020, pós-pandemia, nós, assim como todas as empresas, sofremos um baque forte. Então, de março até julho, só ou perca de contrato, ou cancelamento, na verdade, ou redução. E eu tinha um processo comercial amador. E eu pensei da seguinte forma, a única forma de eu sair dessa situação é vendendo mais. E primeira coisa que eu preciso fazer é estruturar meu departamento comercial para vender mais. Eu preciso estruturar o departamento, trazer um time para mim conseguir ter várias frentes. Eu cheguei a um momento que não era, na época era só o Gabriel que vendia, né? Eu tinha uma assistente comercial e ela fazia toda a parte de captação, de agendamento, e o Gabriel ia fazer a venda. Então eu cheguei nessa conclusão. E aí eu trouxe uma consultoria e eu montei um processo, né, de começo ao fim, desde a primeira ligação, se fosse passiva, se fosse ativa, qual que era o seu fluxo, ia cair para quem ia direcionar, criei planilha de solicitação de proposta. Legal. Então hoje a minha consultora, ela preenche uma planilha para solicitar a proposta para o orçamentista. Então quer dizer, eu criei um processo todo, aonde que eu ia divulgar, os canais que eu ia divulgar, como é que ia vir o passivo, como é que ia vir o ativo. Então a gente criou tudo isso, daí eu pus em prática em 20 ainda, em 2020. Caramba. E 21 já comecei a ter resultado. Mudei o foco. E só 21 mudou. E mudou drasticamente o resultado. Eu só saí da situação que eu tava por essa ação. Legal. Mas ela foi 100% como é que eu posso dizer? Ela foi 100% a reação que a gente precisava. Então foi isso. Eu não consegui mais, não veio de outra forma. Veio de toda a estruturação. Aí eu consegui headhunter para conseguir trazer consultoras. Então a gente fez um trabalho de seleção dentro do nosso perfil, compatibilidade de salário, perfil da empresa, pessoas do mercado de terceirização, não trouxe, porque eu já trabalhei com vendedores que não eram, a dificuldade é imensa, porque não é todo mundo que se adapta ao nosso segmento. Sim.
Segmento muito difícil para adaptação. Quem tá dentro consegue se adaptar ou vai Se embora. acostumou. Mas quem vem de fora, não é todo mundo que consegue. Então eu trouxe pessoas do segmento e aí eu montei um time, montei processo e aí eu comecei a ter os resultados positivos, começou a ir, andar. Mudei o foco, como a gente estava comentando. A GB até 2020 ela tinha mais corporativo do que residencial na carteira de clientes. E aí eu mudei, porque na época os corporativos estavam muito Sim. mal, fechando. O cara tava preocupado em resolver o problema dele e depois se ele ia contratar ou não. Então você não tinha nem acesso. O cara nem te atendia, muito menos te recebia, muito menos evoluía com o processo. Já o residencial tava bombando. O residencial tava cotação, porque o cara tava aqui não me atende, agora eu vi, o cara não é bom, que agora que eu precisei, e eu fui cotar e o cara tá caro, e aí começou a ter proposta de proposta, e eu falei, vamos focar nisso. E aí comecei a direcionar todas as energias pro residencial. E aí foi onde começou a reverter, e aí em 2021 a gente já tinha aí praticamente igualado o que eu tinha perdido, e depois começou um crescimento. E, Gabriel, quando você montou toda a estrutura de comunicação, processos, você chega no vendedor, porque eu vou falar que a maioria das empresas não tem, tá? Então, o vendedor talvez não tá acostumado, não sei se você teve essa experiência, mas quando você chegou no vendedor e falou aqui, ó, tá aqui a estrutura, eu quero que você siga isso aqui do começo ao fim, porque isso aqui já tá validado, testado, você sentiu que existiu uma resistência do lado do vendedor ou fluiu naturalmente? Eu tive uma, vamos dizer assim, facilidade, Lucas, porque eu já contratei com o processo definido. Entendi. Então eu não, como eu falei, eu não tinha vendedor para adaptar ele ao processo. O vendedor era eu. Então eu desenhei ali como é que ia ficar as cadeiras dentro do comercial. Então eu tinha auxiliar de vendas que ia fazer toda a parte aí de fluxo, tinha orçamentista, o Gabriel como gerente comercial, e aí eu tinha as consultoras. Então eu desenhei todo esse fluxo e aí eu contratei. Então essas consultoras eu já implantei elas nessa filosofia. Legal. Falei, é assim que funciona o fluxo da GB. Então vocês vão entrar, experiência de outras empresas, grandes e pequenas, lá era solto, aqui lá era mais amarrado. Aqui esse é o fluxo de trabalho, tá? Vai receber por aqui a demanda, você vai prospectar assim, você vai fazer um contato assim. E aí a gente foi desenhando. Precisou de um suporte, precisou da gente ir junto no começo, né? Pegar na mão mesmo, ir junto. Olha, eu quero que você faça assim, eu vou fazer, você observa e depois eu quero que você faça. Isso precisou acontecer, eu acho que é normal, mas hoje eu tô com o mesmo time de 2020. Legal, né? Assim, deu pra gente conseguir fazer elas incorporarem a filosofia. E aí, quando você colocou a Prime Bid no meio desse processo, como mais um canal de geração de demanda, além dos que você já tem, você teve que criar um fluxo à parte para esse canal, ou você utilizou, por exemplo, o fluxo do inbound, o que já chegava no passivo, você só incluiu eles nesse processo? A Prime entrou para cobrir um fluxo que eu, teoricamente, tinha colocado para as consultoras trazerem, Tá. né? E não estava virando. O processo estava desenhado, então elas tinham uma demanda que elas tinham que trazer prospect para a gente trabalhar o prospect. Então, baseado na experiência que vocês têm no mercado, vamos para a rua, vamos abordar esses clientes, vamos abordar para futuros clientes, prospects, vamos bater lá, vamos conversar, vamos marcar uma reunião, vamos fazer prospecção. E não voltava. Ou voltava pouco, na verdade, né? Bem abaixo do que a gente tinha projetado. Falei, não vai rolar. Eu preciso trazer uma ferramenta para que eu consiga dar esse volume, né? Dar volume para que as coisas girem, que é o topo do funil, né? Sim. Preciso trazer e depois conseguir seguir o fluxo. E aí entrou a Prime. Assim, Aí deixa eu dar uma chance pro Lucas, que ele me enche tanto saco. Falei, eu preciso rever aí a minha meus visão, conceitos, né? meus Vou dar uma chance pra ele, com esse treco que ele inventou. E aí foi, cara. E aí foi o Lucas, vamos ver lá, vamos mudar então, vamos fazer, vamos testar. E aí, fez todo sentido para nós. Supriu essa necessidade que a gente tinha, né? Essa demanda, ela supriu, a Prime conseguiu tocar aí praticamente. Hoje o que eu recebo de prospecção da Prime é o que praticamente movimenta lá. Mais da metade hoje? Hoje mais da metade. Hoje eu poderia dizer para você de uns 60% do nosso fluxo hoje vem alimentado pela Prime. Legal. Aí a gente tem muito passivo, né? Tem indicação também, né? Tem pessoas que já trabalharam com a gente, tem cliente que indica, tem umas outras fontes aí menos expressivas que a gente faz também que acaba retornando alguma coisa. Quanto tempo demorou para fechar o primeiro contrato? Né? Eu acredito que uns 4 meses. 4 meses? Acho que o tempo Foi. natural. Mas é que a gente é mais conservador, né, Lucas? Você sabe, né? Essa filosofia minha aqui, eu às vezes deixo passar umas oportunidades que depois eu falo, pô, eu sou burro, hein?
Dá pra estar melhor, viu? E você participa, dentro do nosso perfil de oportunidades, você participa das oportunidades maiores. Eu Essa filtro de bem, talvez de você não participa tanto, Isso. que tem um ciclo de vendas maior, mas também quando ela chega com um ticket maior, mais rentável e tudo É mais. isso mesmo, a gente escolhe bem. Então, assim, eu praticamente quase todas as oportunidades lá, ou se eu não tô acompanhando, a assistente passa pra mim. Ela já tem um perfil do que eu quero, não é Já qualquer deixou um coisa. plano traçado Já pra ela ali deixei pra base, pra não ela. ter que perguntar pra você ali. Toda hora, aí ela confirma, tá dentro do nosso perfil, vamos aceitar? Vamos. E aí vê a região, vê tudo isso, aí Às ela vezes não dá tempo de confirmar, né? às vezes não dá. Aí ela me cobrou uma vez, ela falou, você tem que ser mais rápido, Gabriel, nós estamos perdendo a oportunidade. Você tava empacando o fluxo Porque ali. ela mandava, eu tava numa reunião, não dava pra atender, não dava pra responder, quando eu ia atender, ela falou, agora já foi. E, Gabriel, quando você trouxe a ferramenta lá, às vezes a gente pega situações que a ferramenta acaba competindo, por exemplo, com um pré-vendedor lá dentro, que ele traz demanda de prospecção ativa e a plataforma também traz. Existiu vamos falar, os ciúmes de, poxa, tá trazendo um concorrente aqui para nós, ou na verdade elas entenderam que isso é uma ferramenta para dar suporte para elas? Não, lá a gente sempre, as consultoras sempre receberam como muito positivo a vinda da Prime lá. Então, a gente não teve uma resistência por parte delas referente a isso, assim. Adoraram. Prospecção é chato de fazer, Pra né? caramba. Então, e o consultor, ele fica com aquela, pô, eu poderia estar vendendo, eu tô aqui prospectando, perdendo meu tempo, você aborda 100 para vir 10, então acontece isso. Então o pessoal lá sempre viu com bons olhos, adorou, e aí quando começou a surtir efeito, né, eles começaram a ir em visitas, porque elas tinham uma reclamação, pô, a gente vai na visita, é um contato frio, o cara não tá cotando, o cara só aceitou, mas não quer cotar, ou falou que é pro final do ano, nós estamos no meio do ano. Então a devolutiva tava acabando vindo dessa forma. E com a Prime não, contato quente, o cara tá cotando, é para agora. E o cara tirou dúvida, e o cara quer vir visitar, e aí você vê, pelas perguntas que você faz e o retorno que você tem do cliente, você consegue avaliar se é uma situação que ele está realmente cotando a fim de fechar, ou se ele está ali especulando o mercado, talvez mais para frente eu vou ver se eu vou querer trocar, mas como é que é? Então elas começaram a ter esse retorno nas visitas, aí elas ficaram super animadas. Né? Legal. A gente tem um processo aqui, é engraçado, a gente tem o nosso time de qualificação, e às vezes tem uma cotação muito boa, mas o cliente deu esses indícios. Não, é que a gente está montando um projeto que vai acontecer. Às vezes o qualificador vem para nós, fala assim, poxa, Lucas, era uma cotação tão boa, né? Mas o cara disse isso. Cara, escreve, o nosso objetivo não é convencer ninguém de nada, é dar as informações que a gente obteve e o Gabriel escolhe, porque se for, é um projeto, e quando o Gabriel participar, ele vai ficar frustrado se não tiver escrito. Então, que ele já entre, já entendendo que vai demorar 6, 7 meses, correndo esse risco. Então, a gente tem esse processo aqui de, é ruim, vamos escrever que é ruim mesmo. É boa, aí tudo bem, escreve que é boa. A gente não tá aqui para tentar convencer ninguém das cotações. A gente teve esse indício desde o começo, que justamente por isso, porque a gente entender que, poxa, as empresas sofrem tanto com essa parte de geração de demanda. Tem muita ferramenta no mercado. Poxa, se a gente entrar uma ferramenta para querer vender para todo mundo, gerar demanda para todo mundo, a gente vai ser mais uma no mercado. Eu já tô cansado já de, poxa, tem que fazer esse negócio aqui dar certo. Lá na WA, agora você falou de prospecção ativa, pô, a gente tinha 1.600 reuniões por mês para agendar. 1.600. 35 para vendedores. Cara, eu trabalhei com a WA em 2 oportunidades. É um trabalho que para mim fez muito sentido. E a WA entregava. Entregava. A WA entregava. Eu tive retorno, batia lá o que a gente tinha acordado. Eu reverti, não era. É que tinha essa questão, né? Infelizmente, às vezes o cliente aceitar a visita, mas ele não estava tão Não tava quente. no momento. Mas eu consegui reverter, sim. O que a gente foi vendo lá, Gabriel, era que cada ano que se passava ficava mais difícil. No começo, eu vou falar que a gente está em 2023, talvez 2014, um pré-vendedor agendava 35 reuniões. Porque só tinha o telefone, não tinha outros canais, era o normal. Todo ano que se passava, o pré-vendedor entregava menos, e o cliente, poxa, processo comercial, aprendendo, queria cada vez mais lead. Eu falei, essa conta não vai fechar, deixa eu pensar em alguma outra solução aqui, porque isso aqui vai dar pau. E a pandemia veio para confirmar, né? Você falou dos seus cancelamentos, quando deu a pandemia, quem que vai fazer prospecção ativa? Reunião online? A gente recebeu todos os cancelamentos quase em 2 semanas, e os que não ligaram, a gente ligou para pedir para cancelar. Porque não ia fazer sentido. Alguns clientes falaram assim, não, Lucas, parceria. Eu falei, cara,
pensa no teu, eu penso no meu agora, se segura as pontas, depois, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Então, vamos se segurar cada um nas suas pontas, eu vejo o que eu faço aqui, eu quero que você fique bem, pra quando isso aqui passar, a gente poder voltar. Eu falo assim, é ruim falar isso, né, que foi algo bom, porque foi algo péssimo pra todo mundo. Mas eu falo que a Prime Video só tá aqui hoje, talvez por conta da pandemia. Porque foi um momento que eu falei assim, ou eu seguro de um lado ou eu seguro do outro. Ou Prime Video ou WA, porque eu já tinha, né, o comecinho da Prime Video. Sim. Porque os clientes tinham essa demanda. Lucas, poxa, o cara vai cotar só ano que vem. Eu preciso de lead quente, eu preciso de cotação, eu preciso fechar agora. Meu gerente tá me cobrando pra bater meta. Cara, eu preciso arrumar um jeito de fazer isso. Já tinha Prime Video rodando, falei, caramba, isso aqui tá dando certo. Aí quando aconteceu a pandemia, eu vou apostar aqui. Foi o melhor acerto que a gente já teve, de todos, eu dou graças a Deus que a gente tomou essa opção naquele momento. Acho que a pandemia, ela mudou muito, né? Tudo, né? Sim. Cenário econômico, Também. social, comportamento, né? Ela fez todo mundo repensar como você tá vivendo e como você tá fazendo as coisas, né? Tem muita coisa que eu acho que é caminho sem volta, né? Ela veio para dar aquele último empurrão que eu precisava, né? Quer Sim. dizer, como você falou, a pessoa ficava naquela, vou para tecnologia, não vou, né? Faço ou não faço? Veio e foi a força, né? Vai ter que ir porque agora vai rodar assim, né? Eu acho que assim, é a evolução do mercado. Eu acredito muito também na tecnologia. Eu acho, na verdade, hoje a gente vende muito isso, não adianta mais, Lucas, você contratar a empresa terceirizada para tomar conta do seu condomínio só contando com a mão de obra. É. Isso é injustiça até com aquele cara que tá ali. Porque são 200 famílias, 300 famílias dentro de um condomínio e você quer que o cara lembre de todo O mundo. porteiro cuida da segurança. Sabe? Aí eu vou em cotações às vezes, em processo, a gente vai fazer o levantamento técnico e o condomínio ele não tem um processo e um sistema de controle de acesso. Como é que você está fazendo aqui? Ah, a gente tá fazendo porque o cara tá aí há 5 anos, conhece todo mundo. Você tá dependendo dele, foi no dia que ele faltar, e no dia que ele esquecer. Aí ele libera, ou ele não libera, e aí causa um problema maior. Pô, não pode mais ser assim. Pô, nós estamos em 2023, você tem tecnologia para tudo hoje. Então hoje você tem que aliar o processo. O processo ele tem que ser mão de obra mais tecnologia. Hoje você tem com sistema de controle de acesso, reconhecimento facial, câmera que faz reconhecimento facial. Tem muita E coisa acessível, né, Gabriel? acessível. Não tem mais desculpa Hoje de valor custo. de mercado. E assim, né, Lucas, você encontra muito isso, né? Eu não vou gastar, né? Eu não vou. Isso aí é custo, é gasto, né? Até acontecer a ocorrência, né? Aí vira investimento. Aí vira desespero, né? Aquilo lá que você falou, coloca, mas tá mais caro, não, mas coloca. Né? Porque houve ali o furto, houve a situação, a ocorrência, aí gerou um puta constrangimento, aí cria uma sensação de vulnerabilidade, aí cria uma situação negativa dentro do local, aí precisa dar uma resposta. Aí a resposta é fazer aquilo que você já tinha falado, que se talvez ele tivesse feito, não geraria nenhum problema, né? Porque aí você realmente ia investir. Hoje o pessoal quer comparar e quer ter uma segurança de alto nível, só que não quer investir nisso. Então essa conta não fecha. Você não vai conseguir trazer para o seu local de trabalho, para sua empresa, para o seu condomínio, um nível de segurança bom, aceitável, seguro, se você não investe em processo. É uma empresa qualificada para gerenciar a mão de obra, que é tecnologia, que é monitoramento. Hoje, não obstante, a gente precisa ter o monitoramento também dessas equipes. Então agora, a última ação nossa em 2020, de 22 para 23 agora, bem na virada, eu trouxe o monitoramento da minha equipe. Então, eu faço um monitoramento 24 horas hoje na GB para os meus funcionários. Pra resguardar a tua equipe. Eu preciso ver aquele cara trabalhando, eu preciso monitorar aquele cara trabalhando, e eu preciso dar um apoio para aquele cara que está trabalhando lá. Eu tenho cliente hoje em todas as regiões de São Paulo. O meu monitoramento, ele vai conseguir dar um pronto atendimento, coisa que o meu supervisor na rua não vai. Isso é uma realidade, ninguém fala isso. Então, você tem supervisor? Eu tenho 10. 20 viaturas. Mas aonde que tá esse cara no momento da ocorrência? Pode ligar pro cara o dia inteiro e não vai chegar, cara. O trânsito de São Paulo. Então você precisa ter o quê? Um pré-atendimento. Você precisa ter o cara fazendo monitoramento. Eu tô vendo lá se o cara tá sendo rendido. Eu tô vendo lá se o cara tá na postura, se o cara não tá, se o cara tá trabalhando corretamente, se o cara tá executando o serviço. Então, através do monitoramento, eu consigo validar isso. E hoje a gente tá fazendo monitoramento praticamente de todos os clientes que eu tenho. E eu não cobrei a mais por isso. Isso não vem no custo do cliente. Por enquanto, não. Esse é um diferencial GB. Porque você faz
pra você ali dentro, né? Você entende? Mas Então, meu aquilo cliente, muitas vezes, reflete nele ali no final da ele jornada. chama, quanto vai me custar isso? Não, a princípio eu estou preocupado em manter a qualidade do meu serviço e te manter atendido. Esse é o objetivo um desse processo. Depois, vai fazer sentido para você, e aí a gente vai ver um valor que faça sentido aí para ambas as É partes. o ganha-ganha que você falou no É o começo, né? ganha-ganha, é o parceiro. Então, assim, a gente fala em parceria, mas a gente executa a parceria, né? Ah, você tá fazendo isso e você investir, e você tá bancando essa conta sozinho. Ué, se eu não tiver que mandar o funcionário embora, essa conta eu não tô bancando, eu estou deixando de gastar. Porque eu tinha o cara lá que não era monitorado, e aí esse cara o quê? Ele dormia, esse cara não fazia, aí vinha a reclamação, eu tinha que fazer o quê? Mandar esse cara embora. Quanto que custa para mim a demissão e a contratação? Quanto custa perder um contrato desse, né? E o desgaste com o cliente. Né? Ó, resolvi, recolhi, mandei embora, coloquei o novo. Não, mas já desgastou. Mas já criou um clima aqui. Já não sei se você fica. Já não sei se você a gente renova. Então, assim, esse estresse, eu quero cada vez evitar mais isso. Então, a gente tem essa questão. Eu tenho também um departamento de qualidade, onde que a gente faz as pesquisas de satisfação dos clientes. E eu falo, vocês aqui, processo, a gente tá montando, mas eu quero o time. Que vai fazer de vocês aqui é o time. Você vai fazer a pesquisa de satisfação com todos os meus clientes. Mas eu quero que você tenha a sensibilidade de ver aquele que precisa ser atendido hoje. Amanhã, que é o cara que já não tá legal e o time dele é agora. Porque não adianta você colocar ele num processo junto com os outros e daqui um mês ele fala, pô, cara, vocês até perguntaram, mas agora já troquei. Agora o cara começa segunda-feira. Pô, mas nós ligamos. Pô, mas e aí que vocês ligaram? Pô, vocês tinham que ter dado prioridade pra esse cara. O outro tava tranquilo. O que vocês mandaram a gente ir antes tava tranquilo. Esse cara tá precisando ser atendido. Então, cada vez a gente fazer um trabalho preventivo, visando qualidade, visando eficiência, para que a gente não tenha que ter esse desgaste com o cliente de satisfação, né? Essa é a visão. Pra gente ir para os nossos finalmente, Gabriel, para onde que você acredita que a GB tá indo pro futuro e para onde o Gabriel, na verdade, tá levando a GB pro futuro? Vamos falar aqui pros próximos 10 anos. Cara, a GB, graças a Deus, ela vem, quando a gente tava comentando da pandemia para cá, 2020 para cá, batendo meta em cima de meta referente ao que a gente propõe para crescimento. A gente está muito satisfeito, muito feliz com isso. Mas é uma responsabilidade, né? A partir do momento que você alcança, você tem a responsabilidade de manter. E aí, eu comento muito internamente lá que cada ano é um desafio, porque eu não quero repetir o resultado do ano passado. Então, alcançamos, legal, parabéns para a equipe, mas então ano que vem, isso aqui já é o normal. A gente tem que chegar um pouco mais que isso. Então, eu vejo um crescimento muito sustentável para a gente, porque na minha visão, a gente está no caminho certo. Tem muito que ser feito ainda. Eu acho que a GB tem muita coisa para conseguir fazer, para melhorar. Eu acredito que nós, empresários do segmento, temos que ter uma movimentação para valorizar nosso segmento. Eu acho muito injusto a fama que tem o segmento de terceirização. Isso não representa o segmento. Eu acho isso muito injusto. Você vai, às vezes, em cotação que você primeiro tem que desmistificar a terceirização para depois você vender. Sabe? Sendo que é um processo validado. Você não quer falar de GB? Não fala, cara. Pega outra empresa, é validado. É um processo que dá certo. Você pega shopping, você pega banco, você pega montadora, e aí vai, todo mundo terceiriza hoje. Como que não é? Terceiriza tudo, né, Tudo, Gabriel? tudo. Tudo hoje terceiriza. Você só cuida do seu core. Você não vai mais perder tempo cuidando de coisa que você não sabe cuidar. Não faz sentido isso. Só que, infelizmente, o nosso segmento, por essa questão de alguns aventureiros ou pessoas que não estão vendo lá na frente, não estão ali valorizando, acabam tomando atitudes de vender por qualquer preço, atender de qualquer jeito ou não atender as questões dos passivos trabalhistas, enfim, que é uma máxima muito forte dentro do segmento, e aí faz isso de uma forma errada ou sem responsabilidade, dá errado, obviamente, aí mancha o segmento, que aquele cliente que teve essa experiência, ele carrega isso, né? E aí ele sai vendendo que não funciona. Então eu acho que não só as grandes, mas eu acho que nós, que somos médias empresas e pequenas empresas, a gente tem que se unir mais para defender o segmento, Lucas. Para defender mesmo. Você criar uma força de você fazer preço de mercado, preço onde todo mundo vai ganhar, sabe? Não aceitar qualquer coisa. Porque hoje, às vezes, a gente se depara com isso. O cliente está colocando preço na proposta. Ele está dizendo quanto que ele vai pagar e tem gente aceitando isso.
quanto ele quer pagar, o que ele vai contratar. Pô, mas não sou eu especialista da segurança, do facility. Não tem a noção, não tem acesso à planilha aberta que a gente tem que fazer para mensurar um valor, né, um preço, não tem acesso, nem sabe que existe essa empresa. E ele chega ali simplesmente a uma negociação de 10, 15 minutos e fala, olha, eu quero pagar 15. Você tirou 15, quem te falou que é 15? Como você chegou nesse número de 15? Não, é o que eu tenho aqui, é 15. Eu pago 17, quero reduzir tanto, eu quero 15 agora. Cara, mas peraí, não é assim que funciona. Existe um padrão de trabalho, existe compromisso, obrigações, né? Se eu pudesse fazer 15, eu fazia 15. Mas eu te provo que tem que ser 18, 20, não é 15. Mas 15 com margem, né? E aí, infelizmente, você fala, eu não vou fazer e ninguém vai fazer, né? Sim. Infelizmente, alguém faz. Tem alguém que faz. Gabriel, a gente sempre pede ajuda na última pergunta para os nossos clientes. A gente tem muita gente que tinha o mesmo receio que você tinha. Pô, para Embed funciona, para Embed não funciona. A gente pede ajuda para o cliente, pro nosso cliente aqui, que tá com receio, tá com um pezinho de se fecha ou não fecha com a gente. Dá para confiar na Embed? Dá. Eu dei depoimento aqui que eu não confiava, né? Não é que eu não confiava, eu tinha receio, né? Porque eu tinha uma abordagem diferente. Sim. Experimentei e não voltei mais. Né? Hoje, depois que nós fizemos a contratação da Prime Embed, hoje é a principal ferramenta nossa, né, para prospecção, para essa captação de lead, e a gente super satisfeito, não voltamos mais, não temos intenção nenhuma de parar de usar, porque faz todo sentido para nós. Então, pode acreditar, pode confiar que é boa. Legal, Gabi. Obrigado pela confiança, tanto da parceria, e não é confiança só aqui na Prime, talvez é de tantos anos, por acreditar no processo, acreditar na gente. E, Gabriel, para quem quiser te procurar na internet, tanto o Gabriel quanto a GB, como é que eles fazem? O Gabriel procura GB. Você é mais low profile, né, Gabriel? Procura GB. A GB a gente tem todas as redes sociais, que é o @GB Serviços Profissionais. Presente, temos conteúdos pertinentes lá, semanalmente a gente sobe conteúdo, falando do segmento, passando alguma instrução, dica, independentemente, né? A gente sempre passa, porque a gente está levantando essa corrente aí de valorizar o segmento. Né? Então, a gente pode solucionar muitos problemas hoje com a terceirização e o cliente ele pode ter muito sucesso se ele souber fazer a escolha. Sim. E hoje não é só a GB, tem muitas empresas sérias responsáveis no segmento, só basta escolher certo. Se você tiver um pouquinho de responsabilidade, fazer um bom processo aí de validação, de prospecção, de captação de empresas, de validação dessas empresas, com certeza você vai fechar com uma empresa séria e com certeza você vai resolver o seu problema. E o que a gente fala para o comprador, Gabriel, usa o vendedor. Ele não tá incomodado, que você pode pedir o que você quiser para ele. Pede a documentação, pede as certidões, pede o preço. Se precisar, pede a planilha aberta para ele apresentar. Peça, porque o vendedor tá lá para isso, para te ajudar a fazer uma contratação segura, né? Confortável na sua decisão, né? Exatamente. E é um contrato que é um contrato anual. Sim. Um casamento mínimo aí de 12 meses, né? Então... E que não é um preço baixo para você fazer uma contratação errada. Então, e a dor de cabeça é responsabilidade, né? Então... Ele pede ali, demanda um pouquinho mais de tempo, de avaliação. A gente hoje já começa a ver uma movimentação de visitas, coisa que era bem raro. Hoje eu já recebo prospects lá na GB. Que legal. Né, o pessoal procurando ver a estrutura, validar isso. Eu acho que esse é o caminho, eu fico super à vontade, que nem você falou. Eu acho que esse é o caminho. Tem que vir, visitar, tirar suas dúvidas, fazer uma reunião, 2, 3... conhecer cliente, para você poder realmente ter a segurança que você contratou bem. Exatamente. Gui, eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito. Gabriel, obrigado de novo. Redes sociais do Gabriel vão estar aqui embaixo no descritivo. E valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!